Olá, pessoal, seja bem-vindo. Mais um vídeo aqui da série de aquecimento do Projeto Gestor 8K+. Lembrando a você que se você não está inscrito ainda nesse projeto, o que é o Projeto Gestor 8K+? É um treinamento gratuito que eu vou realizar ao vivo. E por que eu fico falando aí do gratuito e ao vivo? Porque é gratuito, é um treinamento, então ele tem começo, meio e fim, não são esses vídeos pocket que a gente está fazendo aqui, são vídeos mais densos, mais intensos, porque é um treinamento de 4 dias de duração comigo. E por ser um treinamento onde eu acredito muito no poder da troca, da escuta, em poder ouvir a sua história e poder dar um direcionamento exato para você, eu realizo esse treinamento sempre ao vivo. Então, por conta disso, você está assistindo essa série de aquecimento, porque é uma série para preparar você para todo esse conteúdo que a gente vai realizar no treinamento. Se você ainda não está inscrito no treinamento, os detalhes de como se inscrever estão aparecendo na descrição desse vídeo. Então, ou você tem que clicar em algum link, ou você vai ter que ir na minha bio, enfim, vai depender de como você está assistindo a esse vídeo. Então, eu prefiro que você leia a descrição, porque na descrição vai ter a data, vai ter o horário e vai ter como você faz para se inscrever, porque senão eu falo aqui e de repente a minha orientação no vídeo vai ser diferente de como você vai receber esse vídeo para assistir. Mas o mais importante para você é alguns recadinhos rápidos. Ah, Lília, mas eu não vou conseguir assistir a todos esses conteúdos que você está realizando. Porque sim, eu sou intensa e eu decidi fazer um monte de conteúdo. Por quê? Eu sei que nem todo mundo vai conseguir assistir tudo. Então, o meu objetivo é garantir que nessa série você vai se identificar com determinadas situações que eu vou trazer e você vai poder, a partir dessa identificação, se sentir ali visto, visualizado, né? De alguma maneira, não é visualizado, mas visto de uma forma de a Lilian sabe o que está acontecendo comigo. Então, esse foi o meu objetivo. E já ir te preparando. Por quê? Se o treinamento vai ser um conteúdo intenso, se você já está aqui, se você já começa a se aquecer internamente sobre como que eu vou conduzir esse treinamento, vai ficar muito mais fácil para você lá na frente pegar e usufruir. Então, sim, essa série, sempre que começar, eu vou ser repetitiva falando do projeto, porque pode ser que você esteja assistindo desde o meu primeiro vídeo, mas pode ser que você tenha caído agora. Ou pode ser que daqui a uma semana alguém veja esse vídeo. Imagina, sei lá daqui a quantos dias. Então, eu sempre tenho que garantir que quem assiste saiba dessa oportunidade incrível que é o treinamento Projeto Gestor 8K+. E eu não estou querendo falar isso para me gabar, não. Mas é porque ali tem muitos anos de experiência minha, são mais de 15 anos atuando na área de recursos humanos, né? Recrutamento não, recursos humanos, e especialmente trabalhando com a parte de desenvolvimento humano. Lá no treinamento vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo dizer com isso. Então são muitos anos de bagagem e eu quero sim que você tenha essa oportunidade de conhecer a minha história, conhecer como eu fiz para alcançar resultados de forma muito acelerada, como os meus alunos chegaram a alcançar resultados de forma muito acelerada e, consequentemente, como você pode chegar em resultados de forma acelerada. No conteúdo de hoje, eu quero contextualizar o que a gente vai falar nesse conteúdo de aquecimento. O que acaba acontecendo, gente? Vamos lá, né? Vou tentar trazer aqui um dado. Eu gosto, né? Eu gosto sempre de estudar um pouco a parte teórica e confrontar isso com a realidade, porque eu acho que a gente precisa ser complementar. Não adianta eu só ficar falando da minha experiência se eu não tenho uma fundamentação teórica. Nem adianta eu ficar falando de fundamentação teórica se eu não tiver experiência, né? Mas vamos lá. O que acontece, gente? Desde 2016, quando eu abri a minha própria empresa e passei a estar aqui, né, falando com vocês de desenvolvimento humano, que eu gosto de estudar alguns relatórios, entre eles o relatório do Fórum Econômico Mundial. Esse é um relatório que eu amo ler, porque todo ano existe o Fórum Econômico Mundial lá em Davos, né, uma reunião do Fórum Econômico Mundial, para falar sobre futuro. Então, o futuro das carreiras, ou o futuro do trabalho, ou o futuro da economia, enfim, eles falam sobre diversos aspectos. Eu sempre gosto de ler os relatórios ligados ao futuro do trabalho. Então, lá desde 2016, a gente já sabia que ia existir uma mudança na tendência da forma como a gente pensa e organiza tempo. Por que a gente já tinha percebido isso, né? Porque naquela época, né, a gente estava fazendo uma transição de terceira para quarta revolução industrial,
Eu não vou ficar aqui explicando para vocês isso, porque senão o conteúdo fica chato e aí você para de me assistir. Depois você assiste a outros vídeos no meu canal do YouTube que você vai achar essas informações. Mas a gente estava fazendo uma transição. E nessa transição a gente já sabia, pelos relatórios, que a entrada da quarta revolução ela ia gerar uma aceleração na gente. Por quê? Temos cada vez mais tecnologia e cada vez que a gente tem mais tecnologia inserida no nosso dia a dia e fazendo parte do nosso dia a dia, não é mais algo só que me complementa, é algo praticamente que fala sobre quem eu sou ou sobre como é a minha rotina, vídeo em Instagram e etc. O que acaba acontecendo é que essa sensação de mundo acelerado ia acabar sendo um caminho natural. Porque se antes a gente não tinha tanto essa sensação ela é provocada por conta da gente estar mais conectado. E aí, consequentemente, se está todo mundo mais conectado, a gente está interagindo mais, falando mais e, consequentemente, pedindo mais coisas e tendo um movimento mais acelerado. Pensa comigo. Antes, a gente não tinha grupos de WhatsApp, sei lá quantos anos atrás. Então, se eu trabalhava numa empresa, né? E, bom, gente, pareço, né? Eu me sinto uma velha falando isso, tá, gente? Mas o fato é, quando eu entrei no mercado de trabalho, não tinha WhatsApp. Então, era um fato isso. A gente realmente, para que eu recebesse a demanda do meu chefe, por exemplo, ele ou me mandaria por um e-mail, e eu veria isso por e-mail, ou ele esperaria me encontrar no escritório. Ou seja, quando eu saía do trabalho, ele poderia me mandar alguma demanda por e-mail que eu poderia descobrir que ela existia se eu abrisse meu e-mail para trabalhar, ou ele no dia seguinte anotar lá no caderno dele, enfim, onde ele quisesse, no dia seguinte ele ia me chamar para pedir essa demanda. Só que vamos trazer só o WhatsApp para essa história. Com o WhatsApp, com o advento do WhatsApp, a gente tem um monte de grupo. Então hoje os recados, as coisas que são solicitadas, elas podem acontecer diretamente pelo celular. Eu não preciso receber um e-mail ou esperar encontrar com o meu chefe na empresa. E por conta disso, isso aqui eu tô te dando um exemplo, tá? A gente teria vários, mas eu quero que o vídeo seja pílula. E se eu falar tudo aqui vai ficar gigantesco. Então o fato é que quando a gente traz mais tecnologia, a gente traz mais conexão. Quanto mais conexão, mais a gente tem essa sensação de estar com uma aceleração, porque de fato estamos. Então o que acaba acontecendo? É muito normal que as pessoas comecem a achar que elas estão sem tempo e que elas estão sobrecarregadas de trabalho. Entenda, desde lá na época que não existia o WhatsApp, a gente já falava desse sentimento. Então não é algo que chegou só agora. Na época que eu trabalhava lá, que não tinha o WhatsApp, a gente já falava que a gente estava sobrecarregado de trabalho. Só que a forma mudou e quando a gente tem tecnologia, a gente acelera mais esse movimento. Então, muita gente começa a se sentir sobrecarregado de trabalho e pensa assim, Lilian, como eu vou conseguir ser promovido se eu estou o tempo inteiro atolado de trabalho? Como que eu vou participar da sua mentoria? Como que eu vou parar para assistir o treinamento de 4 dias à noite? Tem gente que se questiona isso, tem gente que acha que não vai ter tempo. E o pior, ainda tem um grupo de pessoas que pensa assim, não, agora eu estou sem tempo, mas eu vou esperar e assim que eu passar a ter tempo, eu vou parar para me dedicar. Gente, desculpa, mas é que dá vontade de rir, porque quando a gente olha para as tendências futuristas, inclusive, o que aparece ali é que a gente vai ficar cada vez com essa sensação de de menos tempo, de mais sobrecarga. Então, esse tempo onde você vai ter tempo não existe, a menos que você seja mandado embora do seu emprego, ou que se hoje você está trabalhando e por mais que você esteja infeliz e queira mudar de emprego, eu não quero que você seja mandado embora. Eu quero que você consiga um emprego melhor trabalhando nesse. Então, que você peça a demissão do seu emprego e não seja mandado embora. Porque ser mandado embora gera ansiedade, um monte de coisa. Quem já está aí desempregado sabe bem o que eu estou falando. Então, vamos voltar. Qual é o ponto desse vídeo? Eu decidi falar sobre como você consegue estar sobrecarregado de trabalho e ser promovido. Só que, obviamente, se eu estou sobrecarregado de trabalho e quero ser promovido, eu preciso sim reduzir essa carga horária. Então, o meu objetivo com esse vídeo é falar como você reduz a sua carga horária de trabalho, ou seja, como que você... deixa eu melhorar aqui a frase. Como você reduz o volume, a sobrecarga, não necessariamente a carga horária, mas a sobrecarga de trabalho, o excesso,
e consegue ser promovido. Porque o que acaba acontecendo aqui? Né, tem toda essa contextualização que eu te passei, que traz essa sensação da gente estar acelerado, mas a gente tem do outro lado um grupo de pessoas, e talvez você se encaixe nesse grupo, de pessoas que vão aceitando um monte de trabalho. Isso aí eu escuto sempre aqui dos meus alunos. Não, eu quero mostrar que eu sou uma pessoa que estou muito comprometida, então tudo que me pedem eu estou aceitando. Tudo que pedem para eu fazer eu vou lá e faço. Eu estou saindo tarde, mas eu estou entregando tudo. Muita gente pensa que uma coisa é sinônimo da outra, que se eu trabalhar muito, se eu fizer muita coisa, se eu me sobrecarregar de assuntos de trabalho, a empresa vai reconhecer a minha dedicação por volume e, consequentemente, vai me promover. E isso é uma das coisas que gera muita frustração nas pessoas. Por quê? A pessoa trabalha pra caramba, achando que o reconhecimento que ela vai ter com esse volume é a promoção. Essa promoção não chega e aí automaticamente essa pessoa começa a se questionar o que ela está fazendo de errado para não conseguir chegar a essa promoção. E é aí que está o grande problema. Quando a gente pensa, primeiro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para você ser promovido a gestor, você não precisa estar sobrecarregado de trabalho. Porém, você precisa estar com o volume de trabalho adequado. E é aqui o negócio que a gente vai trabalhar muito lá na aula 1 do treinamento Projeto Gestor 8K+. Então aqui, lembrando, é só um aquecimento. Lá na aula 1, a gente vai aprofundar nesse aspecto e aí você vai entender alguns pontos ali de roubadores de tempo, ou seja, coisas que você está fazendo que realmente te atrapalham bastante, mas que venderam para você como algo que ia ser super produtivo. Então, qual é o ponto aqui? Voltando, qual é o ponto que eu quero que você entenda nesse aquecimento, tá? Pensa comigo o seguinte, hoje, se você está sobrecarregado de trabalho, né? Se você está cheio de coisa para fazer e você não consegue ser promovido, existem duas vertentes aqui. A primeira é que muito provavelmente você está bem sobrecarregado, porém de trabalhos que não fazem a menor diferença para a empresa não enxerga valor. Ah, mas como que eu me coloco com trabalhos que me trazem valor para a empresa? Aula 2 a gente vai falar isso. Aula 1 a gente vai detalhar um pouco mais sobre esses trabalhos, esse gasto de tempo com coisas que acabam desviando você ao invés de aproximar você da sua promoção. Então, e na aula 2 a gente vai falar sobre como usar o tempo, né? Como se sobrecarregar, digamos assim, de trabalhos que te promoveriam. Mas o fato é que uma das correntes para mim é com certeza essa. Você hoje está fazendo um trabalho que, legal, a empresa acha bacana, mas ela não vê como algo que, caramba, assim, o trabalho que essa pessoa faz é a coisa mais necessária que a gente tem para conseguir gerar resultado para a empresa. E na hora que você não consegue passar isso para a empresa, ou seja, na hora que você faz um monte de coisa que a empresa não enxerga valor, a consequência disso é que a empresa acha você um excelente profissional, porém não um profissional para ser promovido. E existe uma diferença entre esses dois profissionais. Não é promovido só quem é um excelente profissional. É promovido quem é um excelente profissional e mostra habilidades e competências necessárias para o cargo de gestão. Porque imagina se todo mundo que fosse bom fosse promovido. Provavelmente a gente teria uma imensidão aí de gestores para poucas pessoas na equipe, porque a gente tem muita gente boa. Tem muita gente ruim trabalhando? Tem muita gente que não quer nada com a hora do Brasil? Tem, mas tem muita gente boa. Então, não basta só ser bom. Você precisa ser bom com as coisas certas. E aí, lá na aula 2, a gente vai falar sobre como você pega e identifica oportunidade na empresa para se ocupar das coisas certas. Mas nesse vídeo, além de te falar disso, então já para você se atentar, porque talvez agora você esteja fazendo uma cacetada de coisa no trabalho que não vai te levar a resultado e você está achando que vai levar, está criando alguma falsa esperança em você, existe para mim um problema mais grave, que é a falta de clareza sobre o que você quer com a sua carreira. Então, o que acaba acontecendo? Lá na aula 1, eu vou contar um pouco mais detalhadamente a minha história para você. Mas, há uns anos atrás, eu tive burnout. Eu vou explicar lá, tá? Então, lá você vai entender toda a história de como que é.
mas eu tive um burnout. O burnout é um esgotamento físico-mental por excesso de trabalho. Então, e naquela época eu estava trabalhando muito, muito mesmo. Eu já estava num cargo de gestão, mas eu estava fazendo muita coisa e era muito insano. E o que eu percebi quando eu tive esse burnout? Que apesar de eu estar fazendo muita coisa, eu estava fazendo poucas coisas que eram estratégicas para mim. Então, o que estava acontecendo na minha carreira? Eu estava fazendo coisas que eram interessantes para a empresa, legal, a empresa estava me pedindo e eu estava fazendo e eu estava aceitando. Por isso que eu falo tanto sobre o aceitar tudo não te leva a resultado, não é só porque eu acho, é porque eu também vivi isso. Porém, para mim o mais grave não era nem só o volume, era o volume sem direção. Naquela época, eu não tinha clareza do que eu queria para minha carreira. Eu tinha clareza que, eu tô aqui, eu gosto de trabalhar aqui, eu quero crescer aqui. Essa era a única clareza que eu tinha. E por eu ter uma clareza talvez muito míope, muito pobre, penso o seguinte, na época eu era mega nova, acho que eu tinha, 24, 25 anos, eu era muito jovem. Como é que eu tava com 24, 25 anos com esse único pensamento de, eu tô aqui na empresa e quero crescer? Esse é um pensamento pobre, esse é um pensamento medíocre quando a gente pensa em carreira. E como eu pensava só isso, a consequência de pensar assim era aceitar tudo que a empresa me pedia. Porque se a única direção que eu tinha na minha cabeça de carreira era, eu quero crescer aqui, quero continuar crescendo, eu gosto de trabalhar aqui é legal, eu ia aceitando tudo. Então, esse para mim é o ponto fundamental desse vídeo e que eu quero que você fique aí enraizado na sua mente, porque a gente vai detalhar muito isso ao longo dos 3 dias. Então, não vai ser só numa aula específica ao longo dos 3, ao longo dos 4 dias. Das nossas 4 aulas, eu vou falar muito profundamente sobre isso. Essa falta de clareza sobre o que faz sentido para você enquanto carreira está fazendo você se sobrecarregar de trabalhos desnecessários para você, para atender a uma necessidade da empresa. E o que eu quero mostrar para você no projeto Gestor 8K+, é que a gente precisa fazer um cruzamento do que faz sentido para você, do que você quer para sua carreira, e, ao mesmo tempo, alinhar isso, unir isso ao que a empresa precisa, ao que a empresa está vivendo e o que a empresa espera de você. Quando a gente só tem um dos lados da moeda ali bem organizados, ou seja, a empresa sabe o que ela quer de você e ela vai lá e fica te pedindo um monte de coisa, e você não sabe o que você quer com a sua vida, com a sua carreira no médio e longo prazo, acabou. A empresa vai te pedir qualquer coisa e você vai ficar aceitando. E você vai ficar na esperança de que se a empresa está te pedindo muita coisa, porque ela confia em você, e se ela confia em você, ela vai te promover. Coloque na sua cabeça. Confiança não leva você a ser promovido. A empresa pode confiar em você e ela pode continuar não vendo você como um profissional que mereça ser promovido. Você pode sim ser um profissional excelente e que a empresa confia muito no seu trabalho, porém, ela confia muito no seu trabalho para ficar para sempre no cargo de assistente, no cargo de analista, no cargo de auxiliar, no cargo de operador, mas não no cargo gerencial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, coloque isso na sua cabeça a partir de agora. Não acredite que uma empresa que fala para você que a empresa gosta muito do meu trabalho, então ela vai me promover. Ela pode gostar do seu trabalho e te manter para sempre no cargo que você está, porque você é um excelente operacional. Só que não adianta eu falar para você, ficar aqui falando, você precisa se tornar um profissional estratégico, você tem que se tornar um profissional estratégico. Primeiro porque estratégico para mim fica uma coisa muito vaga, né? O que é ser um profissional estratégico? Muitos de vocês, quando lá atrás talvez eu tentasse falar assim, falavam para mim, mas eu não tenho acesso à estratégia da empresa. Então fica parecendo que você tem que ter acesso a uma informação confidencial da empresa para conseguir crescer. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas você precisa sim se tornar um estrategista da sua carreira. E eu tenho certeza que se hoje você está assistindo a esse vídeo e você está há muito tempo sem ser promovido, ou está há muito tempo sem ser chamado para trabalhar, está desempregado, não consegue ser nem chamado para um processo, ou é até chamado para o processo, mas não consegue passar ali das primeiras fases. Ou está trabalhando numa empresa, é elogiado, mas não consegue fazer esses elogios se tornarem algo mais concreto, eu posso te garantir que
que você não está sendo um estrategista da sua carreira. Então, o meu objetivo aqui é tornar você um estrategista de carreira, da sua carreira. Por quê? Em primeiro lugar vem você, depois vem a empresa. E a empresa precisa enxergar esse valor em você, que ela não vai enxergar só porque ela confia no seu trabalho. A confiança, ela é uma condição obrigatória. Se ela não confiar, ela não vai te promover. Mas se ela confiar, não significa que ela te promova. Entende? Então, o que eu posso te dizer é, hoje, avalie, já comece a pensar. A gente vai falar muito sobre isso lá no treinamento, mas já comece a pensar de agora. O que hoje você faz no seu trabalho e que não faz sentido para você, que no futuro você não vai querer fazer aquilo, você não sente que está agregando para o seu dia a dia? Anota, reflita, porque esse é um dos itens que a gente vai ensinar você a tirar da sua rotina. Mas tirar não é virar para o seu chefe e falar que você não vai mais fazer aquilo ali. Porque se você falar, não vou mais fazer isso, ou ele te pede um negócio e você fala, não vou fazer, ele vai tomar ódio de você e vai te demitir. Isso é claro, gente, isso é óbvio. Muita gente nos vídeos, quando eu falo para você saber falar não para algumas demandas, fala assim, eu falei não e fui demitido. Óbvio, porque se você tem um trabalho a cumprir, a empresa vai lá e te pede, você fala que você não vai fazer, você vai tomar ranço do seu chefe. Esse chefe vai tomar um ranço seu, vai botar um alvo enorme na tua cara e na primeira oportunidade ele vai te mandar embora. Isso é claro. Então, para você tirar essa sobrecarga de trabalho, para fazer o que realmente faz sentido para você se tornar um estrategista de carreira, ganhar a confiança da empresa e ser promovido, começa tendo clareza do que você quer no médio e no longo prazo. O que você está fazendo hoje que não agrega valor e como você gera uma solução para a empresa para você parar de fazer isso e não simplesmente falar que você não vai fazer. E tudo isso a gente vai falar no treinamento gratuito, tá? Então fica tranquilo, acessa aqui, lê a descrição. Se você não está inscrito ainda, vai lá e se inscreve para você garantir a sua vaga. Não sei se falta muito ou falta pouco, porque eu não sei em que momento você está me assistindo, então eu não deixaria para esperar um tempo, depois eu volto aqui na linha para ver. Não espera nada. Vai lá e olha logo, porque o que eu posso te dizer é que esse treinamento, já no gratuito, você já vai aprender muita coisa que vai acelerar resultado. A gente tem diversos depoimentos de pessoas que já começaram a ser chamados para entrevista, estavam desempregados, já começaram a movimentar a carreira só com o treinamento gratuito. E no final do treinamento gratuito, ao longo, na verdade, eu vou falar para você sobre uma oportunidade de você ter o meu acompanhamento por 9 semanas e aí sim se inscrevendo na nossa mentoria em grupo. Mas lá no treinamento gratuito, você vai ouvir todos os detalhes sobre como funciona essa mentoria. Por hora, fica aí, anota o que hoje você faz e que você já percebe que não vai agregar, que você não gostaria de fazer no longo prazo e leva isso para o treinamento, porque a gente vai trabalhar lá como que você desvia a sua atenção com isso e como que você sai dessa demanda, tá bom? Um abraço e vejo você no próximo conteúdo. Tchau, tchau!